Que Elizabeth I foi uma rainha memorável, todo mundo sabe, mas o que talvez você não saiba é que ela derrotou uma das maiores armadas navais de sua época. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da derrota da grande armada espanhola de Felipe II. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. A Armada Espanhola de 1588 era uma frota de 132 navios reunidos pelo rei Felipe II da Espanha para invadir a Inglaterra. A Marinha Real de Elizabeth I encontrou a armada no Canal da Mancha e graças à manobrabilidade superior, melhor poder de fogo e mau tempo, os espanhóis foram derrotados. Os restos da armada foram obrigados a navegar ao redor de perigosas costas da Escócia e assim mais navios e homens foram perdidos até que apenas metade da frota finalmente conseguiu voltar para as águas espanholas. A Guerra Anglo-Espanhola continuou e Felipe tentou invadir a Inglaterra com futuras expedições navais. Mas a derrota da Armada de 1588 tornou-se uma lenda, celebrada na arte e na literatura e considerada como uma marca do favor divino pela supremacia da Inglaterra protestante sobre a Espanha católica. Mas faremos igual Jack o Estripador, vamos por partes. O interesse de Felipe II da Espanha pela Inglaterra começou lá por volta de 1553, quando seu pai, o rei Carlos V, arranjou para ele um casamento com sua prima, a rainha Mary I. Acontece que o casamento não foi feliz, e Felipe passava a maior parte do tempo o mais longe possível da esposa. Felipe tornou-se rei da Espanha em 1556 e Mary morreu em 1558. Depois disso, Felipe não perdeu tempo e pediu em casamento a cunhada. Elizabeth I, a rainha virgem, ou melhor, a Virgem de Taubaté, rejeitou a oferta e afastou seu reino do catolicismo. Ao assumir o trono, Elizabeth restabeleceu o ato de supremacia de Henrique VIII, o que a colocou à frente da igreja em oposição ao Papa. Como resultado, o Papa excomungou a rainha por heresia em fevereiro de 1570. Elizabeth também era ativa no exterior. Ela tentou impor o protestantismo na Irlanda Católica, mas isso só resultou em rebeliões frequentes, muitas vezes que eram apoiadas materialmente pela Espanha. A rainha também enviou dinheiro e armas aos huguenotes na França e ajudou financeiramente os protestantes na Holanda, que protestavam contra o governo de Felipe. As políticas religiosas e externas da rainha colocaram Elizabeth diretamente contra Felipe, que se via como o bastião do catolicismo na Europa, e também era muito rancoroso e nunca esqueceu do fora que recebeu de Elizabeth. Até que uma terceira monarca subiu ao palco, Mary Stuart, a rainha dos escoceses. A católica Mary Stuart era impopular na Escócia protestante e foi forçada a abdicar em 1567. Depois disso, ela fugiu do país em 1568, conseguindo asilo político na Inglaterra de Elizabeth. Mantida em confinamento por sua prima Elizabeth, Mary tornou-se uma figura central para qualquer conspiração de inspiração católica para remover Elizabeth de seu trono. De fato, para muitos católicos, Elizabeth era ilegítima, pois eles não reconheciam o divórcio de seu pai e de sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Com Mary Stuart na Inglaterra, várias conspirações ocorreram, até que o Duque de Norfolk, que conspirou com a Espanha para montar uma invasão da Inglaterra e coroar a rainha Mary Stuart, foi executado em 1572. Esses foram tempos perigosos para Elizabeth, pois aparentemente todos queriam seu trono, e o maior olho gordo era Felipe II. Vê aí, mulheres, o que esses boy tóxicos são capazes de fazer? Outra complicação para Elizabeth era a falta de herdeiros, já que havia uma ameaça adicional à dinastia com Mary Stuart. Sem um herdeiro, Mary poderia assumir o trono de Elizabeth. Assim, em 1586, o parlamento pediu 2 vezes que a rainha assinasse a sentença de morte de Mary, já que ela estava envolvida em várias traições. Elizabeth finalmente assinou o mandato em 1º de fevereiro de 1587, quando foi revelado que a ex-rainha escocesa havia conspirado contra sua prima. Mary tentou encorajar Felipe II a invadir a Inglaterra, e assim, evidências indiscutíveis foram reunidas de suas intenções traiçoeiras. Quando Mary Stuart foi executada em 8 de fevereiro de 1587, Felipe teve mais um motivo para atacar a Inglaterra.
O rei estava pé da vida com as rebeliões na Holanda, principalmente com o envio de soldados e dinheiro de Elizabeth para apoiar os protestantes. Se a Holanda caísse, a Inglaterra certamente seria punida. Outros pontos de discórdia foram a rejeição da Inglaterra ao catolicismo e ao Papa, e a ação de corsários como Francis Drake, que saqueavam navios espanhóis carregados de ouro e prata retirados do Novo Mundo. Elizabeth até financiava por debaixo do pano alguns desses corsários. Mas é aquela história, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, ou não. A gota d'água ocorreu quando Drake atacou Cádiz em 1587 e chamuscou a barba do rei, destruindo valiosos navios e suprimentos destinados à Espanha. A invasão à Inglaterra, há muito tempo planejada por Felipe, foi adiada, mas o rei espanhol estava determinado. Felipe até ganhou a bênção e ajuda financeira do Papa Sisto V. O cenário estava montado, a batalha iria começar. Depois de muito tempo, Felipe finalmente reuniu sua enorme frota. Uma armada de 132 navios, o que era um feito incrível, já que a Espanha estava passando por problemas financeiros. A armada, já lotada com 17 mil soldados e 7 mil marinheiros, partiu de Lisboa então sob o governo de Felipe em 30 de maio de 1588. Pretendia-se que a armada estabelecesse o domínio no Canal da Mancha e então chegasse à Holanda para pegar um segundo exército liderado pelo Duque de Parma, regente de Felipe por lá. O exército multinacional de Parma consistia nas melhores tropas de Felipe e incluía espanhóis, italianos, alemães, burgúndios e 1000 ingleses insatisfeitos. A frota então navegaria para invadir a Inglaterra. O rei esperava que, uma vez na Inglaterra, seu exército seria engrossado pelos católicos ingleses ansiosos para ver a queda de Elizabeth. A grandiosa armada era comandada pelo Duque de Medina. Mas Elizabeth não passava frio, ela estava coberta de estratégia. Seus antecessores investiram na Marinha Real Inglesa e Elizabeth colheria os frutos desse investimento. A frota inglesa era de cerca de 130 navios. Os grandes galeões espanhóis, projetados para o transporte, não para a guerra, eram muito menos ágeis do que os navios ingleses menores, que, como era esperado, seriam capazes de entrar e sair da frota espanhola e causar muito estrago. Além disso, os 20 galeões ingleses estavam mais bem armados do que os melhores navios espanhóis, e seus canhões podiam disparar mais longe. Os ingleses também se beneficiaram de comandantes tão experientes e audaciosos como o vice-almirante Drake. Enfim, o grande dia havia chegado. Enfrentando tempestades, a armada foi obrigada a se dirigir primeiro ao Porto da Corunha, e por isso demorou 2 meses para finalmente chegar ao Canal da Mancha. A essa altura, a invasão não surpreendeu os ingleses, que avistaram os galeões espanhóis na costa da Cornualha em 19 de julho. Aliás, quem nasce na Cornualha é o quê? Corno? Mas bora deixar de bobajada, vamos falar de assunto sério aqui, hein? Depois de avistarem a frota espanhola, os ingleses acenderam faróis de incêndio e espalharam a notícia ao longo da costa. E em 20 de julho, a frota inglesa partiu de seu porto natal de Plymouth para enfrentar os invasores. Havia cerca de 50 navios de combate de cada lado, e ocorreu 3 confrontos separados, enquanto as marinhas lutavam entre si no meio da tempestade. As batalhas foram ocorrendo na semana seguinte. Os navios ingleses não puderam tirar proveito de sua maior manobrabilidade, ou do conhecimento superior nas marés de seus comandantes, pois os espanhóis adotaram sua familiar formação disciplinada de linha lado a lado. Mas os ingleses conseguiram atirar pesadamente nas alas da armada. Embora a frota inglesa superasse a espanhola, ambos os lados se viram com munição insuficiente e os comandantes foram obrigados a economizar suas rajadas de bala. Os espanhóis recuaram prudentemente para o porto de Calais, em 27 de julho, tendo perdido apenas 2 navios e sofrido apenas danos superficiais em muitos outros. Até que Drake teve um plano infalível. Ele pegou 6 embarcações, colocou pólvora, fogo, tudo que pudesse ser incendiário, e mandou elas para cima da frota espanhola que estava ancorada. Ventos fortes sopraram os navios para a frota ancorada e rapidamente espalharam as chamas devastadoras entre eles. Os navios ingleses então avançaram contra os espanhóis. A frota espanhola quebrou sua formação, ainda tendo perdido apenas 4 navios, mas muitos outros foram gravemente danificados por tiros de canhão. 120 âncoras foram cortadas às pressas e perdidas para que eles pudessem escapar dos navios incendiários. A perda dessas âncoras seria um sério obstáculo à manobrabilidade dos navios espanhóis nas semanas seguintes. A armada espanhola foi então atingida pelos ventos cada vez mais fortes do sudoeste.
O comandante da armada era incapaz de chegar perto o suficiente para agarrar e embarcar nos navios ingleses. A armada foi forçada pela tempestade contínua a navegar ao redor das costas tempestuosas e rochosas da Escócia e da Irlanda, para que enfim eles pudessem voltar para a Espanha. Vários navios ingleses perseguiram os espanhóis até a Escócia, mas o mau tempo e o litoral desconhecido causaram um dano devastador à armada espanhola. As provisões acabaram rapidamente, cavalos foram jogados ao mar, navios afundaram e os marinheiros que escaparam para a costa foram entregues às autoridades para execução. Houve outra forte tempestade no Atlântico, e apenas metade da armada conseguiu voltar para a Espanha em outubro de 1588. Incrivelmente, a Inglaterra foi salva. De 11 a 15 mil espanhóis morreram nessa aventura. E sabe quantos morreram do lado espanhol? Em torno de 100 pessoas. Acredite, se quiser. Enquanto isso, Elizabeth visitou pessoalmente seu exército terrestre, que estava reunido em Tilbury a fim de defender Londres caso a armada atingisse a costa. Outro exército inglês estava estacionado na costa nordeste e uma força móvel seguiu a armada enquanto ela avançava ao longo da costa inglesa. O exército em Tilbury consistia de infantaria e cavalaria, totalizando cerca de 16 mil homens. Eles deveriam ser liderados por Robert Dudley, o favorito e peguete da rainha, mas ele estava muito doente para fazê-lo. Elizabeth, vestindo a armadura e montando um capão cinza, despertou suas tropas com um discurso memorável, que inflamou a galera. Porém, quando Elizabeth visitou suas tropas em 9 de agosto, o resultado da batalha naval já havia sido decidido. No entanto, seu toque pessoal e discurso empolgante, combinados com a vitória improvável, foram o início de seu status ascendente como uma lenda viva. A combinação de melhores navios, marinheiros e canhões se aliou ao clima desfavorável para os espanhóis para trazer à Inglaterra uma vitória retumbante. O clima não foi ignorado pelos ingleses, e isso foi frequentemente usado como evidência da vontade de Deus. Como lembrava a legenda nas medalhas que Elizabeth cunhou para comemorar a vitória, Deus soprou, e eles foram dispersos. Depois de ser derrotado, humilhado e ver sua frota em situação deplorável, Felipe II não desistiu e tentou invadir a Inglaterra mais 2 vezes, uma em 1596 e outra em 1597. Mas em todas elas sua frota foram repelida por tempestades. O rei espanhol também apoiou rebeliões na Irlanda. Por outro lado, Elizabeth não ficou de braços cruzados. Sancionou um contra-ataque fracassado a Portugal em 1589. Em essência, a rainha continuou atacando a Espanha através de sua política externa. Além disso, eram necessários altos impostos para pagar a guerra com a Espanha, e esse era um fardo que se somava a muitos outros que o povo inglês teve de suportar, como o aumento da inflação, desemprego e criminalidade. A derrota da Armada Espanhola deu à Inglaterra uma nova confiança e mostrou a importância do poderio naval e do moderno poder de fogo dos canhões. Uma frota bem armada com tripulações bem treinadas poderia estender o poder de um estado muito além de suas fronteiras e, de quebra, danificar seriamente as linhas de abastecimento de seus inimigos. Este foi talvez o legado mais duradouro da derrota da Armada Espanhola. Os Tudors construíram e testaram exaustivamente as fundações da Marinha Real, que, sobre as próximas dinastias reinantes, cresceriam cada vez mais e navegariam para mudar a história mundial do Tahiti a Trafalgar. Depois de derrotarem a Holanda no século XVII, os ingleses se transformaram nos donos dos mares, perdendo esse título somente após a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. Esse vídeo veio antes do que eu pensava e também vocês pensavam. Eu fico parecendo político aqui prometendo vários vídeos, mas estou começando a entregar alguns para vocês. E caso vocês queiram vídeos sobre Drake ou outros piratas famosos daquela época, comentem aí. E se quiserem vídeos de outras batalhas memoráveis, comentem aí também. Estou à disposição de vocês e vou ler cada um comentário dando coraçãozinho e também comentando embaixo do comentário de vocês. Então fico no aguardo aqui. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!